Mas nós ficamos aproximadamente 1 ano e meio em outro espaço, né, enquanto construía a casa. A casa foi inaugurada aqui e a pedra fundamental foi colocada aqui na frente, né? Por isso que a gente faz a comemoração 8 de agosto e não quando começou os primeiros trabalhos na padaria, lá em cima da padaria. Por conta disso da pedra fundamental. Porque aqui foi feita a inauguração, as outras casas foram convidadas para a inauguração, enfim. Então a gente considera, né, a casa a partir da sede, a fundação da sede. Mas nós tivemos 1 ano e meio antes, em outro espaço, enquanto se construía isso aqui, né? E de onde surgiu essa visão, né, a necessidade da criação dessa casa, como que chegaram até aqui nesse lugar, né, no bairro? De onde surgiu a ideia da criação do Betânia? De onde veio o nome, né, Grupo Socorrista Maria de Betânia? Na verdade, nós éramos do Magdala, Grupo Socorrista Maria de Magdala. E naquela época, Dona Edmeia, que trabalhava no Magdala, era uma médium, recebeu da espiritualidade que a espiritualidade desejava a fundação de mais uma casa, que se chamasse Maria. Nós tínhamos Maria de Nazaré, nós tínhamos Maria de Magdala, e era para ser preciso a fundação do Maria de Betânia. Uhum. Então essa ideia veio. Em seguida o Nelson foi presidente do Magdala e ficou fermentando essa ideia de fundar mais uma casa. O seu Nelson, ele era então lá do Magdala? Ele era o presidente no Magdala. Aí houve uma intervenção fantástica da espiritualidade. O que aconteceu? Havia em São Paulo, naquela época, um grande empresário, e ele teve um problema pessoal muito sério, de família. E por causa desse problema de família, ele foi buscar auxílio em uma casa espírita próximo de onde ele morava. Uhum. E ele recebeu uma mensagem da espiritualidade, dizendo por que ele estava passando por tudo aquilo. Ele contou para nós que o Espírito disse que na época de Jesus, ele era um dos comandantes do Sinédrio. E que a pedido de Paulo, saiu destruindo as casas do caminho. E isso causou um impacto muito grande nele, né? Um compromisso muito grande pelo estrago que foi feito. E ele havia se comprometido na espiritualidade a reparar esse erro. Então ele veio nessa encarnação, com grandes posses, né? Era um grande empresário. E a função dele era reconstruir as casas que ele tinha comandado a destruição. Ok? E o Espírito falou, então você vai procurar uma casa nessa localização e vai procurar o presidente. E um dia a gente está trabalhando no Magdala, chegou essa pessoa, ninguém conhecia, eu quero falar com o presidente. O presidente está ocupado. Não, eu quero falar, tem que ser com o presidente. E ele foi lá falar com o Nelson. Ele falou o seguinte, e contou toda a história. Então, eu tenho um compromisso com a espiritualidade de reconstruir as casas. Esse era o Fauzi. O Sr. Fauzi. Daí eles se acertaram, conversaram com o Nelson todo, e realmente ele construiu várias casas. A sede do Magdala, a casa em Boituva e de Larião de Montenegro, ajudou a construir a sede do setor 3 na época, que era a nossa central, e outras casas. E aí o Nelson lembrou, tem mais uma casa, Maria de Betânia, que a gente tem que construir. Daí eu falei, não tem problema, construa. E o Nelson começou a procurar uma casa, e a orientação foi que tinha que ser na Zona Norte. E o Nelson passou muito tempo rodando por aqui. Enquanto ele fez isso, o Fauzi falou, olha, inicia os trabalhos enquanto a gente procura e constrói a casa, para não ficar parado. Sim. E daí o Nelson, passando aqui um dia, viu que tinha um espaço para alugar em cima da padaria aqui no fim da avenida. Era um espaço relativamente grande. E foi alugado,
E dia 22 de dezembro de 96 começou os trabalhos. E quem trabalhava era o pessoal que vinha do Magdala, né? Então, o Nelson era o presidente, ele começou a trazer os trabalhadores do Magdala para trabalhar. Os trabalhos eram muito menores do que são hoje. Sim, tinha 20, 30 pessoas na plateia de assistido, tinha uma roda de trabalhador. Então lá já tinha palestra, tinha passe. Então, mas uma coisa muito simples. E o Nelson procurando o local. Um dia ele passou aqui, no final da sexta-feira à noite, meio chuvoso, ele passou aqui e viu que tinha uma placa de vende-se. Ele veio, olhou o terreno, falou com o Fauser e compraram. Era um terreno meio complicado, porque aqui do lado tinha minas. Era um terreno muito instável, coisa e tal. Mas pela localização acabaram comprando. E aí fundaram, começaram a construir. E aí tem muita história envolvida na construção, tem muita coisa. E a casa foi construída até que de uma forma bastante rápida, foi menos de 1 ano e meio a casa foi construída. Nossa, rápido. Uma casa nessa estrutura foi muito rápido. Sim. Nessa época, eu trabalhava nas escolas do Magdala e na parte mediúnica. E o Nelson começou a obsediar todos os trabalhadores do Magdala para vir trabalhar. Para virem trabalhar aqui. E um deles era eu. Falei, Nelson, eu tenho meu compromisso no Magdala, trabalho nas escolas, trabalho na área mediúnica, não tem como eu sair mais um dia. Mesmo porque naquela época a gente tinha fundado o Edgar Armon, que é outra casa ligada a gente. O Nelson fundou o Edgar Armon e ele pegou a minha turma de alunos para montar toda a estrutura da casa. Então a gente já tinha montado toda a estrutura do Edgar Armon. Foi eu, foi a Rita, foi o Luizinho, foi a Sandra, a Nilza. Então todos os meus alunos. Experiência. Então tinha 3 discípulos. O resto era todos alunos do grau de servidor que eram alunos meus. Uhum. E a gente montou o Armon. E nesse período ele começou a montar toda a estrutura do Magdala um pouco depois. E ele chamou o mesmo pessoal, né? Falei, olha, já trabalho no Magdala, já trabalho no Armon, mas uma casa vai ficar pesada. O tempo foi passando e ele me obsediando. Um dia eu estou em casa, domingo à noite, Nelson me liga. É o seguinte, você precisa assinar um papel para mim. Eu falei, como assinar um papel? Não, você vai ser o meu vice-presidente. Eu falei, como vice-presidente? Ele falou, não, eu preciso registrar o Estatuto do Betânia no cartório. Eu preciso de um vice-presidente que assine a ata. Ele seria o presidente? Ele seria o presidente. Eu falei, mas tem tanta gente que ninguém quer. Porque ele era uma pessoa assim muito, muito rígida, né? Eu falei, não, eu tenho meu trabalho, imagina, não vou assumir mais trabalho. Ele ficou 2 horas conversando comigo. Mas você não precisa fazer nada, é só assinar o papel para que eu possa registrar, que eu tenho que botar a casa a funcionar, e eu toco tudo, você não tem que se incomodar. Eu falei, olha, tudo bem, Nelson, faça. E ele fez o registro, eu vim aqui nessa sala ao lado, não é? Assinamos todo o estatuto, aquela coisa. Isso aqui já? Aqui. Aqui já estava pronto? Dia 8 de agosto. Um pouco depois a gente teve essa reunião. Daí, e ele insistindo para mim vir. Eu, não. Em novembro terminou as aulas do Magdala, um dia eu apareci aqui. Eu estava, acho que na primeira ou segunda aula do T2, começando a ter mais. É que você precisa vir para cá, você precisa assumir uma... Não adianta, eu não vou assumir. Muito bem. Passou em dezembro e ele falou, Ronaldo, faz anos que eu não viajo, tiro férias. Ele era um diretor, né, de uma grande empresa. E a Cida está muito cansada com toda essa construção, precisa tirar uns dias para descansar. Toca aí. Falei, Nelson, toca. São os dias eu estou de volta. E ele foi viajar. Nesse inteirinho, um dia, outro final de semana, eu estava viajando. Estava na estrada, lá na Regis Bittencourt. A Marini, que era uma trabalhadora que trabalhava com a gente, falou, Ronaldo, volta que o Nelson morreu. E como morreu? Estava saudável, um homem super forte, super saudável. Nelson morreu.
Era um domingo, a gente voltou, eu e a Rita voltamos. E agora? Fomos no velório dele de manhã à tarde. Nem assinou a ata. Não, já tinha assinado a ata. E você tinha aceitado? Como vice-presidente. Ah, então você tinha topado Sim. ficar como vice-presidente. Tanto que ele obsediou, acabei sendo vice-presidente, no papel. Uhum. Daí saímos do velório, marcamos uma reunião aqui, né, à noite, na sala de cima. Tava eu, a Rita, o Luizinho, tava a Ildes, o Caris, tinha mais umas 2 pessoas. E agora, o que a gente faz? Ninguém tinha experiência administrativa. Uma casa desse sabiam tamanho. Trabalhar, já tinham implantado os trabalhos em outra casa, que era no Armon, mas eu era de área de ensino. E geria a casa. Eu era de área espiritual, mediúnica. Eu não sou administrador. Sim. Daí o pessoal falou, não, tem que tocar, como que vamos fazer? Eles falaram, não, você é o vice-presidente, você assume. Eu falei, eu não tenho estrutura, não tenho condições, eu não tenho experiência. Tocar uma estrutura desse tamanho, não tem. Eu trabalhava dentro do setor 3, na área espiritual. Que era, setor 3 era a entidade que congregava 50 casas do setor 3, né? Do qual o Magdala e agora a Betânia fazia parte. Era como se fosse a União Fraternal hoje. Isso. E eu fui de manhã, na terça-feira, tinha um trabalho mediúnico. Daí o Romilda, e os outros médios, né? Fizeram uma reunião, eu falei, olha, eu quero conversar com o irmão. Certo? Só com ele. Tem que ser com o irmão. E, na época era presidente lá da Itaporã, uma tremenda médium, incorpora o irmão. Qual o problema, meu filho? O problema é o seguinte, o Nelson, que é o presidente do Magdala, do Betânia, morreu, o que eu faço? Ele falou, assume você. E como assumiu? Não, você assume. Mas eu não tenho condições, eu não tenho preparo, eu não tenho experiência. Ele falou, não, você foi treinado para isso antes da tua encarnação, você assumiu esse compromisso, a tarefa é tua. Mas não tem como, não tem jeito, eu não sei fazer. Daí ele me mostrou algumas vidas, a minha vida na época de Jesus. Eu falei, agora? Então eu assumo, né? Depois de saber disso tudo, né? Depois de tomar consciência. Daí, ele falou, não se preocupe, eu estarei do teu lado. Tá ok? E tem mais 2 coisas. Tem 2 espíritos que vai dar sustentação para casa. Quem? Nicanor e Paulo. Nicanor foi discípulo de Paulo naquela época, né? Ele falou, são espíritos comprometidos com a casa que vão dar sustentação para a casa. Qualquer dúvida, se ligue a mim e se ligue a eles. Mas siga as tuas intuições. E assim, fazer o que, né? Começamos a casa e tivemos que montar toda a estrutura. Montar todos os trabalhos, P2, CH, P3B, parte mediúnica, evangelização, mocidade, que o Nelson queria muito, as escolas, enfim, tivemos que montar toda a estrutura da casa e preparar cursos de passe, curso de médio para suprir. Nesse início havia alguns companheiros do Magdala que continuam vindo, eram poucos discípulos, mas no início dava para tocar. Nós tínhamos logo no começo um atendimento, a gente atendia uma média de 150 pessoas por noite. A gente atendia só na quinta-feira. 150 pessoas, né? A gente estava começando a tocar. Então esse pessoal do Magdala ficava mais na entrevista, na parte mediúnica, né? E assim a gente pegou o pessoal que era alunos do T2, demos curso de passe para eles poderem trabalhar e para nos ajudar. Eu tive que assumir o básico 1, que não tinha ninguém, né? Ficou eu e a Marini no básico 1, a gente tinha 64
64, 65 alunos. Bastante. Só um dirigente e um secretário, né? Puxado, né? Hoje o pessoal com 20 alunos quer 5 secretários. Montamos o curso de passe, montamos o básico 1 e começamos, né? E daí a gente foi montando aos poucos toda a estrutura da casa. E a gente tinha um problema muito sério, a gente tinha muitas dívidas da casa para pagar os móveis, as cortinas, e não tinha fonte de renda, não tinha onde. Então, às vezes eu saía aí nos bares, comprava coxinha, comprava empadinha, comprava as coisas. E a gente vendia aqui na sala ao lado, para arrecadar dinheiro. E a coisa começou a andar, tinha aqui perto uma pizzaria, que nos ajudou demais, ele nos dava a massa da pizza e o que a gente começou a fazer a noite da pizza, e assim começou a Betânia. E a gente conseguiu, graças a Deus, ir pagando as contas. A gente não virou um mês no vermelho. Então, hoje a gente tem bazar, hoje a gente tem lanchonete, então, mas lá atrás mesmo aqui não tinha nada disso. A lanchonete era isso, eu comprava as coisas fora, né? E revendia aqui. Daí com o tempo, a gente estava... A casa já estava funcionando, o Fauser de vez em quando vinha aqui, né? E a gente com muita dificuldade, né? E pensando em aumentar o rendimento da casa, eu falei, a gente tem que montar uma lanchonete decente e um bazar, né? Mas como que a gente vai fazer isso? A gente não tem dinheiro, o dinheiro não dá para pagar a conta de luz. Um dia o Fauser veio e o seu Augusto, lembra do seu Augusto? Lembro do seu Augusto, o pai da Marcela. Ele chegou para o seu Fauser e falou, Fauser, é o seguinte, me desculpa, sou trabalhador da casa, eu estou percebendo algumas coisas que acho que o senhor pode ajudar. Em que ano mais ou menos isso? Isso foi o ano 2000 já. 2000. É o seguinte, o Ronaldo está querendo, para gerar renda para casa, ele não quer pedir dinheiro para o senhor para manter a casa, ele quer gerar dinheiro dentro da casa. Ele está querendo construir uma lanchonete, um bazar, só que ele não tem condições. O Fauser saiu e me deu a maior comida de rabo. O senhor tem a obrigação de me pedir. Eu tenho a obrigação de fazer. Você sabe por quê? Quanto vai sair? Eu dei um valor até baixo, ele falou, tirou, tá lá no chefe, naquela época 30 mil cruzeiros, eu acho. Era muito dinheiro. Faça. Com isso a gente construiu a lanchonete e construiu o bazar. Então aquele desenho fui eu que fiz da lanchonete do bazar, porque aquele espaço era um espaço livre, não tinha nada. Entendi. Né? Eu falei, vou aproveitar metade desse espaço, e a gente fez o croquis, né? Inclusive aquela ideia daquela sala com aquela porta, né? Já foi para evento, assim. bazar, então eu sentei aí, a gente fez o desenho e a gente, né? Ele foi lá, pagou e a gente conseguiu montar. Lanchonete, bazar. E aí a lanchonete, o bazar começou a render. Isso, o grande sonho do Nelson era na livraria. Aí eu era amigo do pessoal da Aliança, da editora, e eles nos ajudaram no início tremendamente. A Aliança ajudou demais o Betânia. Eles me davam em consignação os livros, não cobravam um centavo. Eu vendia e repassava o valor dos livros e ficava com lucro. Com isso nós montamos a nossa livraria graças à ajuda da editora da Aliança. Então a gente tem essa dívida com eles. Então durante anos a Aliança ajudou demais o Betânia, em vários aspectos. E aí a casa vai crescendo e é o que é hoje, né? Montamos toda a estrutura, todos os cursos, todos os espaços. Hoje a casa anda sozinha praticamente, hoje a gente não precisa fazer mais nada, né? Todo mundo está tudo funcionando, encaminhado. Daí tem uma coisa muito interessante, que você havia me perguntado, porque aqui, enfim, da onde surgiu? Qual seria, assim, o planejamento espiritual, né? Tá. A gente imagina que tenha todo um por trás do porquê, dessa necessidade. Quando a gente fundou a União Fraternal, nós fazíamos parte do setor 3, houve toda uma situação lá, onde 3 casas se desligaram do setor 3, que foi o Betânia, Magdala e o Ormão, que eram as 3 casas irmãs
né? Nós éramos do Magdala, fundamos o Armon e fundamos o Depois fundou Betânia. Betânia. Então, na saída do setor 3, nós saímos as 3 casas. Isso é aquela história que eu contei, né? Naquela reunião que nós fizemos dia 8 de novembro, lá no setor 3, né? Onde a gente pediu o desligamento. Daí, dia 10 de janeiro de 2004, a gente se reuniu no Magdala. Na época a gente era 16 casas. E a gente resolveu fundar a União Fraternal. Daí o Edgar Armon deu uma mensagem belíssima e falou que esse grupo já estava programado a existir, a União Fraternal, que muitos de nós já tínhamos sido preparados na espiritualidade antes de encarnar para essa tarefa. Então a União Fraternal fazia parte já da programação espiritual. Na época eu fui indicado como presidente, o primeiro presidente da União Fraternal. E as coisas andam. E um certo dia, eu estou em casa, uma pessoa que eu não conheço me liga. É o senhor presidente? É. Eu tenho um grande amigo que é palestrante, que é da palestra no Betânia. E como que ele faz? Manda ele falar comigo. 10 minutos depois, o Wagner me liga. E a gente começou a conversar, conversamos 2, 3 horas. No dia seguinte, O Wagner Albozino. Era uma quinta-feira. Eu falei, vem amanhã dar palestra pra gente. Eu estou sentado lá no fundo na quinta-feira com a Rita, né? E o Wagner chega. Eu não conhecia o Wagner. Ele se apresentou, sou Wagner, coisa e tal. E ele falou, olha, essa noite não me deixaram dormir. Como assim? Ele falou o seguinte, depois que eu falei com você, eu me preparei, fiz o evangelho e fui dormir. E aí começou a me vir umas imagens da época do Cristo. Isso em 2004. Não, um pouco de tempo depois. Eu não sei exatamente a data, 2008, 2009 talvez. A data eu não tenho precisa. Ele falou, é o seguinte, há 2000 anos, a pedido de Paulo de Tarso, a polícia do Sinédrio saiu a destruir as casas do caminho. Ok? E uma das casas que foi destruída era uma casa que estava na cidade de Betânia. Nesse ataque à noite, morreram 84 cristãos. Homens, mulheres, crianças. A polícia entrou, destruiu a casa, botou fogo e matou um monte de gente. Comandada pelo Fauzi, na época. O Fauzi que comandou esse ataque. Que comandou o ataque. Uhum. E ele falou, e aí me mostraram tudo o que aconteceu e que pela espiritualidade a casa de Betânia estava ressurgindo, certo? E ela tinha que ressurgir aqui nessa zona norte, porque grande parte dos envolvidos naquela noite morava nessa região, reencarnaram nessa região. A pessoa que era dona de toda essa região quase era um cara muito rico, um político. Ele era um comandante também das tropas que atacaram aquele dia. Então, muito daqueles que estão vindo na casa, ou fazia parte da casa, ou estavam envolvidos e destruíram a casa. Tá ok? E daí o Fauzi ficou responsável, né, perante a espiritualidade, né, de devolver a casa para os antigos donos. Ele destruiu, ele construiu e devolveu para o pessoal, os antigos donos do Betânia, da casa do caminho de Betânia. E assim, Betânia já estava programado a reencarnar nessa região, onde estava reencarnado todos nós, muita gente, eram quase 200 pessoas. E eram pessoas que começaram a frequentar a casa como trabalhadores, como assistidos, e a casa foi formada assim. Ok, né? Sabedoria divina, né? Sabedoria divina. E as informações foram chegando, depois eu fui começar a entrar em faixas, perceber algumas coisas interessantes. Às vezes chegava uma pessoa na casa, olhava, chegou mais um.
Você sentia na pele a ligação com aquela história toda. Desde lá de trás. Da casa do caminho de Betânia, né? Tá? E a coisa passou. Um dia, eu estou dando uma aula, eu dou aula aquela Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e tem aquela história, né? Brasil em forma de coração, o cruzeiro, né? Como símbolo do Brasil. Uhum. Eu bati o olho no cruzeiro e me arrepiei todo. Falei, caramba, não é possível. Eu peguei o mapa de São Paulo. Uhum. O mapa de São Paulo tem a forma de uma cruz, certo? Uhum. Ok? Nós temos o Magdala na zona oeste, Itapurã na zona leste, Bezerra de Menezes no sul, Na Zona Sul. o Maria e Marta entre Magdala, perto do Magdala, e o Betânia na zona norte, formando exatamente o Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Gente. Eu peguei o local das casas no mapa. Traçou. E eu fui no mapa, coloquei onde estava a casa, forma o Cruzeiro do Sul certinho. Até o Maria e Marta, que é intrometida, né? Que não tem nem... Tá ali na estrelinha. Caiu a ficha, falei, caramba, você está na cidade, o nome de Paulo. Na cidade de São Paulo tem a forma da cruz. Você faz parte de uma fraternidade que tem 5 casas que formam exatamente o desenho da cruz. Olha a mão de alguém. A mão de alguém. Porque essa casa aqui, esse espaço foi descoberto assim, sabe? Uhum. E todas as casas foram montadas assim, sem nenhuma preocupação de local, assim, entendeu? Então pega isso, põe as casas no papel, para você ver que impressionante, forma Cruzeiro do Sul. Então é um indício que a gente tem toda uma estrutura espiritual por trás. Por trás, já há muito tempo, muito antes E porque Paulo dá assistência para casa. Porque ele estava envolvido lá atrás em todo esse trabalho. Então você começa a ver... Está tudo entrelaçado. Tudo entrelaçado. Está tudo certo do jeito que está. Então hoje a gente tem essa casa aqui. E aí, tem outras histórias por trás disso que é muito interessante. Existiam ligações não só com Paulo de Tarso, mas também com o João Evangelista. Tá ok? O João Evangelista voltou no ano de 1182 como Francisco de Assis. Ok? Uhum. Ele reencarnou como Francisco de Assis. Muitos daqueles cristãos no primeiro tempo vieram, foram quase 500, vieram com Francisco, viraram franciscanos. Ok? Uhum. A casa é franciscana, Betânia é franciscana. Se você vê, andando pela casa, muitos de nós fomos franciscanos. Uhum. Né? Sim. Tá na cara. Muitos foram franciscanos. E o fato de ter os animais que a gente tinha, você vê os franciscanos andando pelos corredores, essa energia de amorosidade, essa energia de aconchego, que é tão característico de Betânia, é uma influência muito grande deles. Com certeza. Com certeza. Porque nós temos no Betânia uma quantidade enorme de ex-freiras. Temos. Então no Betânia tem um monte de ex-franciscanos e ex-freiras. Tá? O que dava na casa esse contexto muito religioso, que vem da época do Cristo. Sim. Que muita gente acompanhava Jesus, a gente viu as pregações de Jesus, a gente ouviu, né, o Sermão do Monte. Sim. Tá? Depois com Paulo também, com João, depois com Francisco, e a gente está reunido novamente aqui. Tanto que o Betânia é considerado pelas outras entidades uma das casas mais ligadas à espiritualidade, mais fiel ao Evangelho, isso é fato. As outras casas são muito espíritas. Betânia é uma casa espírita, cristã, por causa da nossa formação de passado, né? Ou de toda essa bagagem né? Da época de Jesus, da época de Paulo, né?
a vivência junto com Francisco ou Clara. Então, muitos de nós temos esse passado religioso muito forte. E não só isso, eles continuam na casa até hoje, no plano espiritual. Um dia, não sei se eu te contei, está relacionado à mocidade, nós tivemos um trabalho mediúnico, e no meio do trabalho mediúnico, de repente, tinha atrás de mim um padre, um sacerdote, aquela roupa preta, aquela gravatinha, não sei o que, aquela coisa toda. E ele falou que ele estava chegando para ajudar nosso trabalho com as crianças e jovens. Certo? Um padre, o que tem a ver? Né? Ele falou, procura saber sobre isso. E eu comecei a procurar primeiro com aquele tipo de roupa. Aquele tipo de vestimenta, né? E eu achei. Esqueci o nome dele agora. Ele foi um sacerdote no século XIX e começou todo o trabalho com crianças e jovens. Inclusive o nome dele é o nome de um monte de escolas. É o Salesiano? É o Salesiano, mas ele tem um nome, esqueci o nome. Gente, tá dando um branco aqui. É super conhecido. Na hora que eu vi, é ele. No espírito. Ele se tornou santo no século XX por causa do trabalho dele com jovens. Ele falou, eu estarei aqui dando sustentação para vocês no trabalho de crianças e jovens. Qual das casas que tem um trabalho mais forte de crianças e jovens? Tinha na época, né, antes da pandemia. Era o Betânia. Então a gente tem uma estrutura atrás de nós espiritual violenta. Dando uma sustentação, direcionamento. Meu, esqueci o nome do homem. Eu vou lembrar. Vamos pesquisar. Não. Eu tô com ele na boca, na ponta da língua. É padre alguma coisa? Padre... Ele o nome de muitas escolas religiosas leva o nome dele. Em branco. Não, pera, eu vou lembrar. As crianças usavam o material dele. Enfim. Já a gente lembra. Depois lembra. E tem coisas impressionantes no Betânia, né? Um dia a gente estava trabalhando na parte mediúnica e era 4 de outubro. Foi interessante. O Francisco nasceu dia 5 de julho, né? Eu não esqueço nunca isso porque eu nasci 5 de julho também. Então a gente estava em outubro e eles falaram, nossa, hoje é dia da morte do Chiquinho. Olha como a gente sei, né? Do Chiquinho. E... Não é sistema Dom Bosco. Dom Bosco. Lembra? Eu estou tentando lembrar o nome das apostilas das escolas aqui. Dom Bosco. Gente, Padre Dom Bosco. Padre Dom Bosco. Padre Dom Bosco. Ele virou santo por causa do trabalho com o jovem. E eu vi ele. Ele que apareceu falando do trabalho dos jovens e das crianças. Daí estava aí no dia da morte, em outubro, do Francisco de Assis. Vamos mandar um abraço pro Chiquinho. Olha a intimidade, gente. Muito bem. Ele se concentrou e começou a vibrar. De repente abriu uma imagem. A sala se transformou. A gente não estava na sala. A gente estava dentro de um recinto muito pequeno, uma igrejinha, toda de pedra muito rústica. Em cima uma clarabóia entrando uma luz. Na nossa frente, ela fala arrepio. Francisco e 7 franciscanos. Assim, sabe? Um círculo. Naquela posição dele fazendo prece. Falei, meu pai do céu, mas tão visível. Não foi imaginar. A gente viu como está te vendo, todo mundo viu. A gente dentro de uma pequena igreja de pedra, muito rústica, e eles na nossa frente. Falei, vez da gente mandar um abraço para ele, a gente recebeu uma bênção. Acho que foi uma das coisas mediúnicas que eu vi na casa mais fantástica mesmo. Imagina. Tá? Então, o Betânia, porque eu conto toda essa história dessa forma, eu poderia contar um monte de coisa a nível administrativo, de escola, enfim. Para mostrar que o Betânia tem uma ligação
espiritual cristã muito grande. O alicerce, né? Um alicerce de evangelho muito forte, sabe? Por isso que eu sempre peço muito para as palestras ser baseada no Sermão do Monte, não palestras soltas como às vezes acontece. Tem que ser no Evangelho. Tem que ser no Evangelho, tem que ser Sermão do Monte, tem que ser parábola, ok? Não adianta ficar falando de curiosidades espíritas, a gente é cristão, tem que falar do Evangelho, tem que falar dos ensinamentos do Mestre. Sim. É doutrina, tá ok? Eu estou espírita, mas eu sou cristão, né? Uhum. E essa imagem da casa é muito forte, isso que cria essa egrégora energética da casa, de acolhimento, de sustentação. E a gente vê esse povo todo aqui dentro sempre. No encerramento aí, quinta-feira, a gente fez encerramento na terça-feira. E a gente viu um grupo daqueles primeiros galileus presentes, os primeiros cristãos, sabe? Muito presente. Então, essa ligação é muito forte. Isso a gente não pode perder jamais. Não pode deixar. Não pode deixar perder isso. Tá? Porque vem toda a história do Betânia, desde a sua origem, a sua formação, sempre nos diz isso. Uhum. Né? Desse compromisso nosso com o Cristo, com o Mestre, acima de qualquer coisa. Tá certo? É isso que a gente tem que focar em todos os aspectos. Então, quando eu vejo as crianças da evangelização falando do Evangelho, falando as parábolas, aquilo me arrepia, aquilo me encanta, né? Tá certo? E também não é por acaso. Não é por acaso. No fundo, eu acho que provavelmente, de todas as casas, estou como presidente da União Fraternal, são 24 casas, talvez a casa com essa ligação religiosa mais forte, vamos dizer, somos nós. Isso porque eu percorro todas. As demais são mais espíritas, kardecistas. E a gente é mais espírita cristã. Né? Tanto que as pessoas que trabalham aqui, os dirigentes, têm passado um pé muito forte nessa linha religiosa. Né? Cristianismo mesmo, do cristianismo. Né? Então, e desde lá de trás. Né? O cristianismo primitivo. Primitivo, né? Alguns de nós foi comido pelos leões na arena como cristãos, né? E a coisa vem durante séculos, depois passou aí pelos franciscanos e processo, e o grupo está junto, né, de alguma forma, né? Sobre os milagres que aconteceu dentro do Betânia, que foram milagres mesmo, umas coisas impressionantes, né? Milagres? Como assim? Como assim milagres? Dá tempo de falar tudo isso? A gente vai falar aqui até amanhã. Vamos falar mais um pouquinho. Muito bem. Durante a construção, o mestre de obras saiu e foi no banco trazer o dinheiro para pagar os operários. Na hora que ele entrou aqui, tá no salão, entrou 3 bandidos armados. Passa o dinheiro que está nessa bolsa. Falei, mas não tem dinheiro nenhum. Tem dinheiro, sim senhor, que a gente estava no banco e viu você pegar o dinheiro e botar aqui dentro da valisa. Ele falou, não tem dinheiro nenhum. O cara tomou, abriu, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro dentro. Falando sério. Era uma daquelas pastas de escola que a gente tinha quando era criança, escola que tinha uma divisória. Não sei como a divisória abaixou, travou, escondeu o dinheiro. Não viram o dinheiro. Foi embora. Mas a forma como aconteceu, não dá para ter acontecido aquilo de uma forma natural. Uhum. Aquilo lá não ia travar assim do nada. Aconteceu, enfim. Daí, a gente tinha lanchonete aqui para manter as contas da casa. Isso logo no começo. Então, na época, era só aluno, a diretoria nossa era de aluno de básico 1, a gente não tinha dirigentes, né? Tinha eu, que era o presidente, o Luizinho, que era o vice, a Rita, que era a dirigente espiritual, o resto era tudo aluno, não tinha discípulos na casa. Daí, nós tínhamos a nossa diretora administrativa, era a Marisa. A financeira, era a Marisa, aluna do básico 1. Domingo à noite, a Marisa liga desesperada. Ronaldo, vence uma conta amanhã. A gente não tem dinheiro para pagar a conta. Não tem dinheiro. O que eu faço? Falei, calma. Como calma?
Tem que pagar amanhã. Tenha fé, mulher. Que fé? Né? A espiritualidade vai prover. Eles vão me dar o dinheiro para pagar a conta? E ela começou a ficar exaltada. Falei, não, calma, Marisa, vai acontecer. Você vai pagar a conta? Eu não tenho dinheiro. Mas de onde vai surgir o dinheiro? Falei, eu não sei, mas o dinheiro vai surgir. Aparecer. Acredita. Mas você é louco, né? A gente tem que ter o dinheiro para pagar a conta. De onde eu vou tirar? E ela era toda preocupada, muito certinho. Falei, olha, tenha fé, o dinheiro vai aparecer. Louco eu, né? Essa mulher bateu o telefone. Muito bem. No dia seguinte, daí ela me liga. Paguei a conta. Como? Ela falou, era 8h15, eu lembro o tempo exato, não sei, acho que era o seu Zé já. Era 8h15, chegou um cara na porta da casa. Aqui é uma casa de caridade, uma casa especial. Sim, senhor. É o seguinte, eu fui condenado pela justiça e a minha pena é ajudar uma casa assistencial. Vocês ajudam uma colaboração? Eu preciso do recibo para levar para o juiz. Tudo bem? Levou para a Marisa. Marisa veio, fez o recibo e entregou. Qual que era o valor da doação? Praticamente o valor da conta que tinha que pagar. Era 840 cruzeiro, alguma coisa assim. Era o valor. Tinha centavos de diferença. Sim, mas era o valor. Providencial. Aí eu chego, mas tá vendo, mulher de pouca fé? Eu não te falei, acredita, meu. Doido eu, né? Doido eu. Homem de fé. Daí outro mês a gente tava num perrengue pra pagar uma conta, gente. Acho que era mil cruzeiro também, a gente não tinha dinheiro. Então, gente, pela primeira vez a gente vai virar um mês no vermelho. No dia seguinte a Marisa fala, você depositou dinheiro na conta? Falei, não fiz depósito. Alguém fez um depósito. Que ninguém sabe quem foi, fez o depósito do valor que a gente precisava para zerar o mês. Olha só que ninguém sabia, era só eu e a Marisa. Que sabiam do valor que ele ia precisar. Que saía do valor que você precisava. E como isso tem um monte de casos a nível de assistido, a nível de doença, pessoas que era para ter morrido e não morreu. Imagino. É uma coisa impressionante, sabe? Isso um dia tem que pôr no papel, porque é história. Tem coisas impressionantes. Por isso que eu falo pessoal, gente, vocês têm que ter fé. A casa não é nossa, a casa é da espiritualidade. Quando o bicho pega, fala, a casa é tua, se vira, dá um jeito. A gente pedir ajuda, né? Lembrar que estão parados. Não é? Eu faço demais desde antes que a gente está aqui, o negócio já estava caminhando para que tudo funcionasse. E o pessoal sempre me criticou muito nisso, né? Tá ok. Mas eu falei, lembra da parábola que o Jesus estava à noite no barco, né? Com os discípulos, ele dormiu, veio a tempestade, todo mundo, vamos morrer. O mestre faz o quê? Homens de pouca fé, não estou convosco, né? Não levantou a mão e não parou a tempestade? Sim. É isso. Nós somos o quê? Discípulo de Jesus, caramba. Nós somos uma casa que está trabalhando em nome de Jesus. Tem que ter fé. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer nunca disso. Porque se a gente cair na materialidade, a gente se perde. Houveram momentos difíceis, né? Não, houveram momentos extremamente difíceis em vários aspectos. Mas a gente nunca perdeu a fé. Quando essas situações difíceis aconteciam, não tinha dúvida, baixa tudo quanto é santo aí, me ajuda, o que eu vou fazer? Para manter a linha de condução coerente com aquilo que a gente prega. Com o propósito, né? E as coisas acabavam acontecendo, as pessoas difíceis acabavam indo embora naturalmente, outra situação se resolvia. Ação da espiritualidade, eu confio nisso. Sim, com certeza. Tem que confiar. E até hoje, né? Tá? A casa cresceu muito, o irmão falou, a gente está do teu lado, confia nas intuições. Mas não tem mais, confia no que eu estou te passando. Tá? A gente jamais pode esquecer do outro lado. A gente não pode se prender na matéria aqui, nas dificuldades mundanas, né? Ok? E tem a visão, tem que estar lá ligado o cara, né? Pega na mão do homem e vai, né?
Até a ligação, né, assim, dizendo a ligação do hospital, aqui na frente, né, o tem hospital isso, Vila na Penteado. verdade, acho que a gente pode falar disso, né? O Betânia não é essa estrutura material, né, cimento, 4 paredes. Betânia, na espiritualidade, faz parte de uma colônia transitória. O que significa isso? Quando você vê no nosso lar, o André Luiz desce até umbral. E eles param numa colônia transitória lá embaixo, que serve para quê? A colônia onde os trabalhadores saem para buscar os espíritos, né? E onde eles têm o pouso de descanso, de proteção, de repouso. Só depois que esses espíritos são tratados nessa casa transitória, que eles são levados para as colônias lá em cima. Então, dentro do umbral tem esse grupo avançado de socorro. Está lá no nosso lar. Uhum. E um dia a espiritualidade me falou que Betânia é esta casa, que está dentro do umbral. Eu levei um susto um dia, né? Porque a gente estava vendo a casa e de repente a casa afundou no umbral. Falei, gente, a gente deve ter feito algo muito errado, que a gente foi para as trevas quase. Aí o mentor falou, não, filho. Ela foi realocada para o local onde ela vai ser mais útil. Então nós estamos dentro, a nível espiritual, dentro do umbral. Uhum. Quando você desdobra, sai da casa, aqui em volta é tudo uma escuridão. Tá ok? Atrás aqui do Betânia, quando a gente olha, é uma mata feia, ressequida, aquelas árvores tudo torta, brejo, um negócio horrível. E tem uma muralha em volta da casa toda. E o pessoal chega por trás aqui, com as padiolas, trazendo os espíritos. Tem um portão, eles entram. Na parte de baixo, daqui, tem grandes piscinas, onde esses espíritos são banhados. Os espíritos são banhados e são levados aqui para a parte de cima, que é uma grande enfermaria, uma enfermaria gigantesca, muito grande. Então, esses espíritos ficam nessa enfermaria algum tempo, né, a meia luz, sabe? Sendo atendidos, sendo tratados. E eles são trazidos, né, para os dias de tratamento espiritual para serem atendidos ali entre a gente. Uhum. Tá? A energia da casa é levada para essa enfermaria para tratar. Então, na verdade, o Betânia é um grande hospital. Uma enfermaria gigantesca. São centenas de espíritos aqui em cima. Daí, quando eles estão bem, eles são levados para as colônias. Um dia eu estava numa cerimônia, acho que de passagem. Eu olho, vejo em volta do salão um monte de trabalhador novo que eu não conhecia. Aquele que eu não cheguei, eu pergunto, quem são esses caras aí? Uhum. Então ele falou, esses são espíritos que foram socorridos, tratados na casa e pediram para ficar como trabalhador em agradecimento. Olha só. É lindo. Daí nós temos o Betânia. Aqui do lado onde fica o gás é um hospital psiquiátrico, onde são levados espíritos em total demência, desequilibrado, então eles ficam ali. Outro tipo de tratamento. E vêm para cá. Uhum. Essa igreja que tem aqui do lado faz parte da colônia e o hospital faz parte da colônia. Na verdade, você tem uma ponte daqui para lá. Que liga no hospital Vila Penteado. Exatamente. Os espíritos desencarnam lá, vêm para cá ser atendidos, ou são tratados, encarnados são tratados. É uma cidade isso aqui, não é? Betânia não é esse prédio. Uhum. É uma cidade, com vários edifícios, né? E a gente se desdobra, né? E vai subindo. Tudo escuro. Quando você olha para baixo, você vê uma luzinha lá embaixo, que é o Betânia. Quando você chega, você vê que tem uma pirâmide dourada, imensa, que serve como proteção, muito bonita. Toda a colônia tem essa pirâmide em volta. E bem no centro, é como se fosse um buraco, tem um facho de luz, você vê os espíritos subindo e descendo, descendo, subindo, como se fosse um elevador. Mas é um facho de luz. Então esses espíritos que vêm das altas faixas, eles descem por aqui, trabalham e retornam. Então é uma coisa belíssima, impressionante, né? Sim, muito legal. Sem contar que aqui na frente da casa você vê os cavaleiros de Ricardo fazendo
Toda a guarda, toda a guarda. proteção. E são cavalos não só gigantescos, mas são cavalos com armaduras também. Não é só os cavaleiros que têm armadura. Os cavalos têm uma armadura também. É para botar medo, né? Quer dizer, uma proteção muito grande, porque a gente não está no nosso lar. A gente está dentro do umbral, quase trevas, né? Uhum. E o ataque que a casa sofre é absurdo o tempo todo. Porque aqui em volta é uma região de baixíssima vibração. Então a casa sofre ataque constantemente, só que é muito protegida. Tá? E talvez esse perfil da casa facilite esse trabalho todo de socorro, né? A energia da casa é essa, uma energia de acolhimento, de amorosidade, de entrega, de fraternidade, né? Aquele trabalho que nós começamos em 98 com os primeiros jovens está dando fruto, né? Do nosso conselho administrativo, 5 são jovens que vieram da mocidade. 5, não é? E a gente vê casas aí que está com risco de fechar porque só tem idosos estão indo embora e não está tendo renovação. Então é outro perfil da casa, né? Você vê quantos jovens... Tem muitos trabalhadores jovens, né? Que vieram da mocidade. Sim. Põe no papel, não são poucos, né? É que hoje não são mais jovens, né? Tão jovens, já né? não estamos jovens. Não é tão jovens. Mas são um grupo muito grande, né? Isso faz a renovação. E o que me deixa feliz é que esses jovens, né? Que são vocês que estão trabalhando, trazem esse compromisso, esse perfil de ligação com a espiritualidade, que isso é extremamente importante. E eu acho que isso tem que ser mantido. Não pode se perder, não pode se cair naquele perfil mundano, né, de materialidade, de isso aqui é uma empresa, não pode ser. Sim. Aí quem fala é o padre, né, praticamente, né? Então aqui eu acho isso fundamental. Esse perfil nosso é o que diferencia o Betânia de muitas casas que eu conheço, né? E você, assim, parando para pensar, né? Lá atrás você contou das suas inseguranças, né? Do medo, do receio. Então hoje, olhar para tudo que foi feito, ver hoje como a casa tá. Não vou dizer que às vezes não dá um frio na barriga, mas deve ser uma alegria muito grande, né? Foi uma coisa impressionante. Eu acho que o plano espiritual me dopou, para falar a verdade. Que eu era extremamente inseguro, me achava incompetente, eu não tinha preparo nenhum nível de administrativo. Eu nunca pensei. Sabe como o irmão falou? Faz. O que eu recebia, eu fazia. Eu nunca questionei, eu nunca pensei. Foi entrega total. Eu acho que deve ter sido feito alguma coisa certa, porque a casa cresceu desse jeito. Tem que reconhecer, porque teve muita gente nos primeiros momentos que ajudou muito a casa. Isso que eu ia falar, de pessoas lá de trás, tem gente até hoje aqui dentro? Pouquíssima gente, foram quase todos embora, ou morreram, ou não estão mais na casa. E quem daqui que está desde o princípio, que nós temos aqui hoje? Do início tem o Luizinho, a Vilma, tem o Eucides, a Milza já não está mais aqui, tem o pessoal que era da primeira turma, que foi da primeira turma da Escola de Betânia, que foram meus alunos. Esses eram os antigos que eram formados no Betânia. Agora, que vieram do Magdala... Depois vieram outros trabalhadores do Magdala para ajudar a compor o corpo. Muito pouco. Na verdade, vieram pouco e esses acabaram indo embora depois, né? A Betânia foi tocada em grande parte por pessoal da própria casa que foi formado aqui com o tempo, né? E a mim me pega sempre muito aquele trecho do hino do servidor, né? Que fala que não pergunta para onde é mandado, né? Vai e faz. Vai e faz. E aí nessas horas acho que é confiar mesmo no direcionamento da espiritualidade. Às vezes eu imagino os primeiros discípulos, né? Jesus não pegou 70, dividiu 2 em 2? Vai fazendo. Vós sereis perseguidos, apedrejados, presos, torturados até mortos. Não vos preocupeis. Faça. Graças a eles, a gente está aqui hoje. Às vezes a gente acha que medo dos desafios do hoje, né? Quanta coisa já não foi plantada para trás da gente. Os cristãos que
ou abjurou Cristo ou será morto. Vão ser morto. Sim. Vão ser comido pelos leões. O bastão agora está com você, o Edgar, não é? E eu fico imensamente feliz que vocês estejam aí, porque foi uma luta, você sabe, de muitos anos. Vocês têm a visão que nós recebemos lá atrás. O Nelson, antes dele morrer, ele falou: Ronaldo, a diretriz é essa. Não saia dessa diretriz. É isso. A casa foi formada assim e ela tem que se manter assim. E há 25 anos a gente tenta manter a casa dentro das normas que ela foi fundada. E essas normas foram passadas pela espiritualidade. É assim, 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 assim. Tem que ser. Muita vigilância, muita firmeza, muita disciplina. E acima de tudo, muita ligação com a espiritualidade e muita fé. Humildade de saber que na verdade não somos nós. O trabalho que sabemos, não é nosso, né? A gente é ferramenta. Sim, somos meios. Tá ok? E olha, eu tenho plena consciência. O Betânia só é o que é hoje, graças à espiritualidade que sempre esteve na retaguarda, dando todo o apoio sempre que precisou. Certo? Tá certo. É nosso foco, né, filha? Sim. Que Deus siga nos ajudando.